Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3, né? Nessa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre energia potencial elétrica armazenada nos capacitores, tá? E aí a primeira questão aqui, o pensamento do momento, um grande escritor britânico, Oscar Wilde, né? E em que ele fala o seguinte: os loucos às vezes se curam, os imbecis nunca. Então aí uma reflexão aí desse grande escritor Oscar Wilde. Muito bem, condutor esférico, né? Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre condutor esférico. Né? Para um condutor esférico de raio R isolado no vácuo, a gente tem o seguinte: a gente tem essa configuração, né? Em que a gente apresenta aqui ele geometricamente, tá? Então é uma esfera de raio R. E aqui a gente tem o quê? Que o potencial elétrico dado para esse cara é o quê? A constante eletrostática vezes a carga dividido pelo raio dele. E se a gente considerar a definição de capacitância elétrica vista na aula anterior, a gente pode reescrever isso da seguinte forma, né? No lugar da diferença de potencial, a gente coloca, né, K vezes Q sobre R, então a gente encontra aqui o quê? Que I, né, que a capacitância, né, elétrica para um condutor esférico, ela é diretamente proporcional ao raio da esfera, né, o que faz sentido. Quanto maior o condutor esférico, maior a capacidade que ele tem de armazenar cargas elétricas, né, e aí dividido aí pela constante eletrostática do meio que o envolve, né? Muito bem. Vamos aqui agora falar um pouquinho sobre como que é representado um capacitor. Então a representação do capacitor é essa daqui. Estão vendo? Ela difere, pessoal, de uma fonte, né, de tensão, né? A gente nota o quê? Que esses traços aqui eles têm o mesmo tamanho, né? E aí eu vou ter uma placa, isso representa as placas de um capacitor, né? Aqui é mais uma representação de um capacitor plano, mas vale para todos os capacitores, né? Então eu tenho uma placa carregada positivamente, uma outra negativamente. Essa é a representação geométrica, né, de um capacitor, tá bom? Agora, falando em termos, né? Se um capacitor armazena carga elétrica, ele vai estar armazenando energia potencial elétrica, né? Então, se a gente considera que a capacidade eletrostática de um determinado capacitor é constante, à medida que a gente aumenta a diferença de potencial, né, a carga elétrica armazenada por ele vai aumentar. Nós já falamos sobre isso na aula passada. Então, para a gente carregar um capacitor, é necessário que haja a realização de trabalho pela força elétrica, né, sobre cada carga que é armazenada nesse capacitor. Esse trabalho aqui que a gente chama de W, ele é igual a quanto? Então ele vai ser igual a carga que eu vou armazenar vezes a diferença de potencial. Então a definição que nós vimos lá atrás, né? Essa definição aqui de trabalho, ela parte de quê? Ela parte lá da definição de energia potencial elétrica que nós vimos nas primeiras aulas de eletrostática. Então a gente tem que o trabalho realizado pela força elétrica sobre uma carga que vai ser armazenada no capacitor é igual ao valor dessa carga vezes a diferença de potencial. Tá certo? Muito bem. Agora, esse trabalho ele vai ser transformado em energia que vai ficar acumulada no condutor, ou seja, energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica ela é dada por quem? Ela é igual ao trabalho, né? Q vezes U. E aí a gente pode construir a partir dessa definição de energia potencial elétrica o que? Um gráfico relacionando carga em função da diferença de potencial. Né? Como a carga, ela é diretamente proporcional à energia, né? Ela é diretamente proporcional à diferença de potencial. Então, ó, isso aqui eu considerando aquela equação, né? Ó, carga é igual a capacidade elétrica vezes a diferença de potencial, tá certo? Então o que acontece? Isso aqui, ó, a razão entre carga e diferença de potencial é uma equação de primeiro grau que vai me dar uma reta como gráfico. Então o que acontece aqui? A área desse gráfico corresponde numericamente à energia potencial armazenada no capacitor. Então, ó, aplicando aqui a definição de área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2, a gente tem o quê? Que a energia potencial elétrica armazenada por esse capacitor, ela vai ser igual a carga vezes diferença de potencial dividido por 2. Mas a carga, como a gente já falou, é capacitância vezes a diferença de potencial. Então eu posso reescrever, no lugar de carga eu coloco capacitância vezes diferença de potencial, né? E posso aqui, ó, variar, né, ó, aqui também, ó, daqui eu tenho o quê? Que a diferença de potencial é carga sobre a capacitância, então eu posso escrever a energia potencial
elétrica armazenada em um capacitor dessas duas formas. Energia potencial elétrica é CU ao quadrado dividido por 2, energia potencial elétrica é carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância elétrica. Certo? Bom, vamos falar aqui o conceito de equilíbrio eletrostático, tá? Quando dois ou mais condutores eletrizados entram em contato, haverá um fluxo de cargas até que se atinja o equilíbrio eletrostático, ou seja, até que o potencial elétrico de um condutor seja igual ao potencial elétrico do outro. Ou seja, quando o potencial equilíbrio eletrostático, aquilo que nós vimos lá na eletrização, é quando não há mais movimento de cargas elétricas entre os condutores. Nesse momento vai acabar então o movimento de cargas elétricas e aí a gente tem esse conceito aí só para a gente poder falar sobre esse processo de carregamento de um capacitor. Tá bom, pessoal? É isso nessa aula de hoje. Até a próxima.